Já parou para pensar em como lidamos com o silêncio? Você já tentou ficar 5 minutos em um quarto, sem celular, sem notificações, sem música, sem absolutamente nada que te distraia? Só você, seus pensamentos e sua respiração. Para muitos, essa simples proposta soa como uma sentença, algo aterrorizante. Uma pesquisa recente mostrou que muita gente prefere receber um choque elétrico a ficar sozinha com os próprios pensamentos, mergulhada no silêncio. Fugimos do silêncio como se ele fosse um predador, um inimigo implacável. Mas por que essa aversão? O silêncio revela perguntas difíceis que evitamos, expõe nossas inseguranças mais profundas, traz à tona arrependimentos que gostaríamos de esquecer. Usamos fones de ouvido e telas como trincheiras, construindo barreiras para evitar qualquer introspecção, qualquer momento de autoconhecimento. Criamos um império de ruído constante, uma sinfonia de distrações para não encarar o vazio interno, que, ironicamente, só cresce a cada nova distração. Perdemos a capacidade fundamental de simplesmente estar a sós conosco. E isso não é só um detalhe passageiro da era digital. É uma mutilação da alma, uma ferida que se aprofunda a cada dia. Estamos nos tornando estranhos para nós mesmos, vivendo no piloto automático, desconectados de nossos próprios sentimentos e pensamentos. O resultado inevitável? Ansiedade crescente, relações superficiais e vazias, e uma crescente incapacidade de pensar profundamente, de refletir sobre o mundo ao nosso redor. O paradoxo gritante: nunca estivemos tão conectados digitalmente, e, no entanto, tão profundamente sós. A solidão que sentimos não é causada pela falta de pessoas ao nosso redor, mas sim pela nossa desconexão de nós mesmos. A tecnologia nos prometeu o mundo inteiro na palma da mão, mas, em troca, nos roubou o acesso ao nosso próprio universo interior. Vendemos nossa capacidade de contemplação, nossa paz interior, por um feed infinito de banalidades, por distrações momentâneas que nunca nos satisfazem de verdade. E agora, sufocados no meio desse barulho ensurdecedor, nos perguntamos: por que estamos nos sentindo tão perdidos e sem direção? Por que, apesar de tudo, nos sentimos tão profundamente vazios? Não saber ficar só não é falha de caráter. Não é uma deficiência pessoal que precisa ser corrigida. É sintoma, um reflexo de algo maior que nos afeta coletivamente. Fomos treinados a ver silêncio como tédio, algo a ser evitado a todo custo, e tédio como fracasso, como se não estivéssemos aproveitando o tempo da maneira certa. Cada segundo de quietude virou pecado na religião da produtividade, onde estar ocupado é sinônimo de valor. O sistema nos ensinou a preencher cada pausa com ruído, podcasts, vídeos, mensagens. O importante é não deixar o silêncio entrar, não deixar a mente ir para dentro, para as profundezas do nosso ser. O resultado? Uma geração órfã de si mesma, perdida em um mar de informações, mas desconectada de sua própria essência. Não reconhecemos nossos próprios pensamentos sem uma trilha sonora constante. Buscamos validação externa porque nunca aprendemos a construir um centro interno, uma base sólida de autoconfiança. Isso nos torna frágeis, vulneráveis à crítica e à ausência de likes. Sem um eu para onde voltar, terceirizamos nosso valor para a nuvem digital. Depositamos nossa autoestima em métricas superficiais. No fundo, temos medo de descobrir que, sem os outros, talvez nem saibamos quem somos. A incapacidade de estar só é o medo de se encarar e de não se reconhecer, de se deparar com um estranho no espelho. Seu cérebro foi sequestrado. Cada notificação, cada rolar de feed libera dopamina, o mesmo neurotransmissor do prazer. As plataformas são máquinas de vício calibradas para te manter preso. O preço? Sua atenção. O cérebro, viciado em novidade, desaprende a se concentrar. Por que ler um livro se você pode ter 100 picos de prazer em minutos? O foco profundo virou raridade. Isso destrói nossa capacidade de reflexão. Pensar exige tempo, silêncio, paciência.
Tudo o que o vício digital rouba. O ciclo se fecha. Vício impede solidão. Falta de solidão impede reflexão. Falta de reflexão impede perceber o vício. É uma prisão de dopamina, com algoritmos como guardas. Escapar exige mais que força de vontade. Exige entender que estamos em guerra pela nossa mente. Uma guerra contra o próprio cérebro, reprogramado para nos manter distraídos. O mundo moderno é uma sinfonia de caos. O silêncio virou exceção. O ruído é regra. A ausência de barulho causa estranhamento, como se algo estivesse errado. Em todo lugar, música, telas, fones. Qualquer chance de silêncio é eliminada. Até em casa, a TV é companhia constante. Andamos na rua em bolhas sonoras, isolados até de nós mesmos. O silêncio virou inimigo público da nossa paz fabricada. Isso nos treina a sermos maus ouvintes, dos outros e de nós mesmos. Conversas viram monólogos, cada um esperando sua vez de falar ou checando o celular. Não ouvimos para compreender, mas para responder. O silêncio é o espelho da alma, e se a alma está em desordem, o reflexo é insuportável. Preferimos o barulho externo ao risco de encarar o caos interno. Observe a fila do banco, um ritual cotidiano que se repete em cada esquina, em cada cidade. Ou da padaria, com o aroma do pão fresco pairando no ar. Um convite à espera. Antes, nesses momentos de pausa forçada, era momento de observar o mundo ao redor, pensar sobre a vida, divagar sobre o futuro. Hoje, vemos cabeças baixas, curvadas sobre telas brilhantes, dedos frenéticos deslizando, buscando incessantemente por algo que preencha o vazio. Ninguém suporta esperar sem o estímulo digital constante, sem a enxurrada de informações e notificações. Um apagão de internet repentino revela nossa dependência gritante. Primeiro, a incredulidade toma conta. Depois, a irritação começa a borbulhar. E por fim, a ansiedade se instala. Ficamos perdidos, sem saber o que fazer conosco mesmos, com nossos pensamentos. A cultura pop, com sua ironia característica, zomba disso. Memes sobre a ansiedade de um mundo sem WhatsApp. O pânico paralisante de ficar sem bateria. Vivemos em uma performance constante, em um palco virtual sem cortinas, transmitindo cada momento de nossas vidas, buscando validação em likes e comentários. E no breve intervalo entre uma postagem e outra, surge o pavor do silêncio, o medo paralisante do palco vazio. Refletimos uma imagem distorcida, fragmentada, cuidadosamente montada a partir de pedaços digitais. O eu autêntico, genuíno, se perdeu em meio à enxurrada de stories e reels. Não se trata apenas de tédio. É o medo profundo de encarar o espelho quebrado, e não mais se reconhecer na imagem refletida. A crescente incapacidade de simplesmente ficar parado, sem a necessidade constante de estímulo externo, revela o medo profundo de confrontar a essência de quem realmente somos. Sem a proteção de avatares cuidadosamente construídos e distrações incessantes, o que realmente sobra de nós, despidos de nossa persona digital, o medo primordial não é do silêncio em si, mas sim de tudo aquilo que ele pode vir a revelar sobre nós. E se, ao nos confrontarmos com a verdade, não gostarmos nem um pouco do que vemos refletido? A solidão já foi busca, não maldição. Grandes ideias nasceram no silêncio. Newton, Einstein, líderes espirituais. O deserto, físico ou metafórico, sempre foi cenário de transformação. No vazio, a voz profunda se revela. Hoje, evitamos nossos desertos interiores a todo custo. Preferimos 1000 amigos virtuais à companhia de nós mesmos. Trocamos revelação por distração. Perdemos a capacidade de criar ideias originais, forjar resiliência, encontrar propósito. A solidão foi vendida como fracasso social, mas é nela que a alma se expande. O autoconhecimento não está em tutoriais, mas no silêncio. Só no solo fértil da solidão encontramos nossa bússola interna. Por que tanto barulho?
Porque uma população distraída é fácil de controlar. Uma mente sem foco não questiona. Quem teme a própria companhia adota valores prontos, sem reflexão. A economia da atenção disputa cada segundo da sua consciência. O barulho não é acidente, é estratégia. Estímulo emocional, polêmica, gratificação instantânea, tudo para manter você reativo, não reflexivo. Quem cultiva silêncio se torna perigoso. Pensa por si, discerne, constrói um santuário interior. Menos manipulável, mais difícil de governar. A guerra contra o silêncio é também política. O sistema nos torna dependentes de validação, informação curada, narrativas prontas. Fugir da solidão é abrir mão da liberdade. Só quem sabe ficar só é soberano da própria mente. Buscar o silêncio é o ato de rebeldia mais radical hoje. Não é escapismo, é engajamento profundo. É retomar o controle da mente, recusar ser receptor passivo. Comece com micro-revoluções, dirija sem rádio, espere na fila sem celular. Sente-se em silêncio após o trabalho. No início será desconfortável. A mente viciada vai protestar, mas persista. O desconforto é sinal de que a rebelião funciona. Trate o silêncio como espaço a explorar, não vazio a preencher. Com o tempo, a calma surge, a ansiedade vira clareza. O silêncio revela soluções, sentimentos, criatividade. Ele deixa de ser inimigo e vira aliado, conselheiro, refúgio. Reconquistar o silêncio é reconquistar a si mesmo. É sair da plateia e assumir a direção da própria vida. O primeiro passo para ser protagonista da sua história. Para desintoxicar a mente, não basta moderar o veneno, é preciso jejum digital. Crie períodos sagrados de desconexão. Não é abandonar a tecnologia, mas colocá-la no lugar de ferramenta, não de mestre. Comece pequeno, 1 hora sem telas, lendo, escrevendo, caminhando, cozinhando ou só observando o mundo. Contemplação, meditação, oração, formas ancestrais de jejum digital. O princípio é o mesmo: sair do fluxo externo para acessar a paz interna. No silêncio, a mente se reorganiza, a alma respira. Aos poucos, expanda uma manhã, um dia offline. Descubra: o mundo não acaba, as notícias podem esperar. A vida continua e sua atenção melhora. As cores ficam mais vivas, as conversas mais profundas, a comida mais saborosa. O jejum digital não tira você da vida, devolve você a ela. Mais presente, mais inteiro, mais humano. Experimente. Você vai se surpreender. Chegamos ao fim, mas isso é um convite. Você pode seguir no caminho do barulho ou escolher o silêncio. Não há fórmula mágica, nem curso de felicidade. Só um espelho. Você teme ficar sozinho porque teme quem vai encontrar. Mas talvez no silêncio encontre um amigo esquecido, uma força, uma paz. Ao se encontrar, você se liberta da necessidade de aprovação. Torna-se sua própria âncora. O desafio está lançado, hoje, agora. Desligue tudo. Celular, computador, TV, música. Sente-se. No chão, na cadeira, não importa. Apenas sente. E fique só. Descubra quem você é quando não há nada para consumir, ninguém para impressionar. Descubra quem você é. E finalmente, volte para casa, para dentro de si mesmo.